Saudações irmãos, sejam todos bem-vindos no resumo da lição desta semana da Escola Sabatina. Estamos hoje na lição número 5, que tem como subtema a Páscoa. E também essa lição é uma lição tremenda, é uma lição que dela nós podemos aprender muita coisa e também evitar muitos erros na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Por isso é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final, porque aqui vamos ter algumas lições importantes para a nossa vida e também para o nosso dia a dia. Então quero convidar já você a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, comentar e compartilhar e também a acompanhar o vídeo até o final. E sem mais delongas, eu convido você a orar para que juntos já possamos passar na nossa lição. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer nesse momento, porque o Senhor é sempre bom para conosco e que também a sua graça nos alcançou mais uma vez. Não é nossa esperteza nem o nosso querer, mas pela sua vontade que hoje nos acordamos, estamos aqui mais uma vez para fazer o estudo da sua palavra. Senhor Deus, inspire-nos, dê-nos o conhecimento e ilumine-nos o coração. Também queremos pedir que o Santo Espírito possa estar no nosso meio. Abençoe esse irmão e essa irmã que nesse momento vai estudar comigo a lição, que o Senhor também possa ajudar nos desafios, nos problemas que ela tem enfrentado e em todas as coisas que ela precisar. O Pai, que o Senhor possa estar por perto, abençoando e ajudando. Essa é a nossa oração. Deixamos e entregamos tudo nas suas mãos, em nome de Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Aqui nós estamos perante a lição número 5, que estávamos a estudar ao longo da semana, que tem como seu tema a Páscoa. E essa lição é uma lição muito importante, que precisa muito da nossa atenção, porque ela vai nos instruir e também vai nos ensinar algo tão importante para a nossa vida, no nosso dia a dia. E aqui vai o tema da lição, a Páscoa. E seu verso para memorizar encontra em Êxodo capítulo 12, versos 26 a 27. Toma a leitura diz: quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Responda, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Aqui nós estamos perante a uma mensagem muito tremenda, a uma mensagem de glória e também a uma mensagem que nos mostra claramente a morte dos egípcios. Aqui nós compreendemos algo tão importante. Deus dá orientação a Moisés. Disse Moisés, quando seus filhos perguntarem que rito é esse, então vocês respondam, é a Páscoa, porque ela vos livrou da morte quando os egípcios morreram, porque a morte passou por cima de vossas casas e vocês não foram afetados por conta dessa Páscoa. E essa Páscoa ocorreu na medida em que iria ser derramado a última praga, a 10ª e última praga, que poderia ceifar muitas vidas lá no Egito. E aqui o trimestarista diz que a 10ª e última praga estava prestes a cair. E diz mais, a última advertência havia sido dada e a decisão final precisava ser tomada. Era realmente uma questão de vida ou morte. Não apenas a vida de um indivíduo, mas a propriedade de famílias e de toda a nação estava em jogo. Aqui nós estamos perante a última e 10ª praga. A Bíblia deixa claro que a última e 10ª praga, quando ela estava prestes para cair, não simplesmente poderia afetar uma só pessoa, nesse caso o faraó, mas também poderia afetar todas as pessoas, todas as famílias e também todo aquele que vivia no Egito. E a Bíblia deixa claro, diz que essa praga poderia ser evitada e também precisava que alguém pudesse fazer uma tomada de decisão certa, nesse caso o faraó. E nesse momento nós encontramos que o faraó, mais uma vez, endurecendo o seu coração, não permitiu o filho de Israel partirem para ir adorar o seu Deus. É por isso que eles escolheram a última consequência. E a lição ainda vai nos dizer mais algo tão importante. O faraó e seus oficiais eram responsáveis pelo destino de muitas pessoas. A atitude dele em relação ao Deus vivo determinaria não apenas seu próprio futuro, mas também o de sua nação. Aqui nós estamos perante a decisão do faraó. Aqui é claro, diz que o faraó ele poderia evitar a última praga. Ele poderia evitar a última e 10ª praga que poderia ceifar a vida de muitos primogênitos lá no Egito. E a Bíblia deixa claro que faraó, mais uma vez, ele e seus oficiais não cederam. Eles endureceram seus corações até as últimas consequências. O que nós temos que aprender com isso, irmãos? Quando nós formos mais duros de coração, as consequências que virão sobre nós vão ser consequências graves e consequências dolorosas, consequências difíceis que nós vamos colher, tragédia, morte, coisas dolorosas. Por isso, irmão, é muito importante nós ouvirmos e aceitarmos as advertências bíblicas. No livro de Apocalipse nós encontramos muitas advertências que o Filho de Deus é proposto para não poder enfrentar, ou seja, para não poder encarar o mal, porque vai passar por isso. Por exemplo, no livro de Apocalipse nós encontramos as últimas 7 pragas que ainda serão derramadas, os 6 selos que ainda vão ser abertos. Esse selo vai abalar a terra, vai afligir todos aqueles moradores dessa terra, os que não estiverem aliados com Deus. Por isso é muito importante nós a cada dia, a cada instante, analisarmos as nossas decisões, também as nossas escolhas. Aqui Faraó ele não cedeu. Faraó mais uma vez endureceu no seu coração. Faraó não quis ceder e as últimas consequências lhe sobrevieram. E a Bíblia diz que ele colocou em jogo, ou seja, colocou em risco a vida dos seus moradores.
colocou em risco a vida dos seus familiares e não só a vida de todo egípcio que vivia lá no Egito. E também a Bíblia deixa claro, diz que a última praga era a última praga de decisão, de questão de vida ou morte. Irmãos, as nossas decisões que nós temos tomada, elas podem influenciar a vida para nós e também elas podem trazer morte para nós. E não só simplesmente para nós, mas também para todas as pessoas ao nosso redor. Irmãos, a sua escolha e a minha escolha é muito importante e é fundamental na nossa vida. Por isso, antes de tomarmos uma escolha, nós precisamos consultar ao Senhor. E diz mais: como nos sentimos, o que fazemos quando a gravidade da circunstância pesa sobre nós e precisamos escolher o próximo passo e a direção a seguir. Aqui vai uma pergunta importante para nós. O que nós temos feito quando nós estamos sendo colocados, ou seja, quando nós estamos numa circunstância de decisão, de escolha entre o bem e o mal? O que nós temos feito? Qual é o caminho que nós temos que seguir? A Bíblia nos chama a atenção que nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê entendimento e iluminação para que nós possamos tomar a decisão certa. E diz mais, essa é uma escolha que pode afetar a vida de muitos outros, além de nós mesmos. Deus está sempre disposto a nos conceder sabedoria, entendimento, poder para fazer o que é certo. 1 Coríntios 1, versos 30 e Filipenses 2, versos 13. Aqui a Bíblia deixa claro, diz que Deus está sempre disposto para conceder sabedoria para todos aqueles que pedem a Ele, para todos aqueles que o buscam. E acima de tudo, Deus está sempre disposto para conceder ensino e sabedoria para aqueles que querem buscar a Deus dia após dia. E eles farão escolhas certas em sua vida. Por isso é muito importante buscar a Deus no acordar para que nós possamos tomar decisões certas ao longo do dia. E diz mais: o problema, no entanto, é que em nosso coração teimoso, nem sempre desejamos fazer o que é certo. Sabemos o que é certo, mas nós recusamos fazê-lo. No relato de Êxodo, a recusa de um homem em se submeter a Deus, mesmo diante da advertência, trouxe tragédia para muitos outros. Aqui nós estamos perante, irmãos, a uma história triste. Por conta de uma só pessoa, a tragédia afetou todo mundo. Lembre-se, por conta de Lúcifer, nós todos fomos feitos pecadores. Porque ele pecou de primeira lá no céu e veio enganar Adão e Eva. E por conta de Adão e Eva, a humanidade toda passou a ficar doente pelo pecado. Imagine só as nossas escolhas, irmão. A Eva, ela escolheu errado, escolheu o pecado em vez do bem. E agora o mal, ele nos afeta. Por isso nós passamos por um momento de doença, sofrimento, mortes, tragédia, acidente e muitas outras coisas que acontecem nesse mundo por conta de uma escolha de uma só pessoa. Por isso que a Bíblia nos ensina, irmãos, a escolha que nós temos feito é muito importante e também fundamental na nossa vida. Por isso eu e você precisamos de buscar a Deus em escolha e também buscar a Deus em sabedoria para que nós possamos saber escolher o que é certo e também o que é errado. A lição de domingo nos fala sobre mais uma praga. Aqui nós estamos perante a praga do Egito, a 10ª e última praga. E a Bíblia deixa claro no livro de Amós, diz que Deus não faz nada antes que Ele possa revelar isso a seu filho, a seus profetas, para que eles saibam e eles fiquem alerta e se preparem. Veja só o que a Bíblia diz. Amós declarou que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Por meio de Moisés, Deus revelou ao faraó o que aconteceria a seguir. Aqui nós estamos perante uma mensagem clara. Diz que Deus não faz nada antes que revela ao seu profeta. Quando Deus queria destruir o mundo pelo dilúvio, lá no tempo de Noé, Deus falou para Noé alertar ao mundo que o mundo será destruído, mas as pessoas negligenciaram, as pessoas endureceram seus corações, as pessoas não se submeteram à advertência e também as pessoas ignoraram simplesmente a mensagem de Deus. E hoje temos ouvido mensagem que diz que o mundo será destruído e Jesus está a voltar, mas muitas pessoas têm ignorado, muitas pessoas têm negligenciado essas palavras e muitas pessoas não se submetem no Evangelho de Deus. E essas pessoas, o destino final é a destruição. Porque aqui também a Bíblia deixa claro, diz que Moisés foi falar para o faraó que olha, o Egito vai ser destruído, ou seja, o Egito vai passar por um momento de tragédia, vai passar por momentos difíceis. Deixa o povo ir adorar o seu Deus. Se caso você não deixar, lhe sobrevirá pragas no seu país. Mas o faraó endurecido não aceitou porque ele se considerava um Deus e ele se sentia um Deus, até que as pragas começaram a cair. E aqui nós estamos perante uma mensagem. A Bíblia deixa claro, irmãos, Deus não faz nada se antes que Ele revele para os seus profetas, se antes que Ele revele para seres humanos o que vai acontecer. Faraó não foi por falta de aviso, Faraó foi avisado. E também hoje eu e você, não é por falta de aviso que nós temos sido dito que Jesus vai voltar e esse mundo vai ser destruído e nós precisamos nos arrepender. Muitas vezes nós temos ouvido essa mensagem, mas simplesmente nós negligenciamos essa mensagem, ignoramos, porque ainda nós queremos ainda curtir a vida nesse mundo. Mas a Bíblia deixa claro que esse mundo será destruído e nós estamos quase no fim dos tempos e os sinais estão cada vez mais claros. E aqui diz, Deus deu tempo aos egípcios, 3 dias de escuridão, Êxodo 3, ao verso 22 e 23, para refletir sobre os eventos recentes e compreender seu significado. Ele também ofereceu uma última advertência explícita, dando a eles um derradeiro chance de fazer o que é certo.
Irmãos, aqui nós estamos perante a chance de Deus. Deus deu chance ao povo de Israel. Deus deu chance ao povo de Egito para que eles pudessem se arrepender de todos os seus maus caminhos, abandonar seus ídolos e adorar o verdadeiro Deus. Mas eles simplesmente recusaram, não aceitaram. Deus também hoje está dando chance à nossa vida. Todos os dias que nós acordamos é a chance de Deus para a nossa vida, para nós Ele escolher como nosso Salvador pessoal, mas nós temos negligenciado. E a Bíblia diz que se nós continuarmos com esse coração, também nós seremos destruídos. No entanto, o livro de Êxodo 11, verso 8, relata que enfurecido Moisés se retirou da presença de Faraó. Mas por que ele ficou tão enfurecido? Provavelmente porque sabia que a tragédia da 10ª praga atingiria muitos inocentes, tudo por causa da teimosia do Faraó. Aqui Moisés, quando vai falar a respeito da última praga que atingiria todas as pessoas, nesse caso os primogênitos de todos os filhos de egípcios, a Bíblia deixa claro que Moisés se retirou enfurecido. Ele ficou triste, ficou tão enfurecido porque ele sabia que essa praga poderia atingir muitas pessoas inocentes, nesse caso as crianças. Mas aqui nós vemos que essa praga poderia ser evitada por uma pessoa, o Faraó. Mas o Faraó, mais uma vez, por conta da sua teimosia e não se submeter à palavra de Deus, ele mais uma vez ignorou esse conselho até que lhe sobreveio as pragas. E a Bíblia diz mais: o Senhor é o juízo supremo e se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância e exploração e crueldade ao egoísmo. Ele está ao lado dos que sofrem, daqueles que enfrentam abusos e maus tratos e dos perseguidores. Deus aplica a justiça, o que na verdade é uma das expressões do seu amor. Salmos 2, versos 12. A Bíblia deixa claro, diz que Deus está do lado daqueles que são oprimidos, daqueles que passam necessidade, daqueles que sofrem. E nesse momento nós entendemos que Deus estava do lado dos israelitas, porque eles eram oprimidos, porque eles sofriam, passavam perseguição e não só, também eram maltratados naquela terra. Por isso que Deus agora se levanta para mostrar sua justiça e também para mostrar seu amor para com o Faraó, para com o povo de Israel. Mas mesmo assim o Faraó não cedeu, o Faraó não permitiu que o povo de Israel pudesse adorar o seu Deus, até que lhe sobreveio as consequências para que ele pudesse permitir o filho de Israel ir adorar o seu Deus. E diz mais, nós também devemos expressar amor e justiça da melhor maneira possível. Irmãos, aqui nós somos chamados, nós como filhos de Deus, expressarmos justiça da melhor forma possível, amarmos as outras pessoas e também fazer justiça para aqueles que são oprimidos. E não só, Deus é amor, nós também somos chamados a demonstrar esse amor para com as outras pessoas. Deus é justo, também somos chamados a demonstrar justiça para com as outras pessoas. E a lição da segunda-feira, Páscoa. Essa lição está centrada na lição da segunda-feira. Aqui nós entendemos que a Páscoa é uma das coisas tão importantes e significantes na Bíblia. O que significa a Páscoa na Bíblia? É o que vamos falar agora. Quando Moisés e Arão saíam do Egito junto ao seu povo, Deus instruiu Moisés e Arão para organizar uma Páscoa. E como foi essa instrução? Veja só, o que a Bíblia diz. Seria de se esperar que Deus instruísse Moisés e Arão sobre como organizar a partida do Egito, ou seja, como fazer os preparativos para a fuga, especialmente para cuidar de idosos, mães, com crianças pequenas, animais, entre outros. No entanto, a instrução de Deus foi surpreendente. Ela ensinou como celebrar a Páscoa. Em outras palavras, o foco estava em adorar ao Senhor, queria redimi-los. Todo o resto acontecia no devido tempo. Cada família deveria preparar um cordeiro sem desperdiçar nada. Uma família não conseguisse consumir o cordeiro inteiro, deveria partilhar a refeição com outra família. Aqui nós estamos esperando a preparação da Páscoa. Deus manda a Moisés e Arão para informar as famílias prepararem e celebrar uma Páscoa. Eles foram ditos que devem matar um cordeiro, uma cordeirinha sem mancha. Poderiam matar esse cordeiro e depois poderiam consumi-lo. E a Bíblia deixa claro, diz que esse cordeiro, quando uma família não conseguia consumir todo o cordeiro inteiro, então era obrigado a compartilhar também com as outras famílias. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que quando os filhos de Israel saíram do Egito para a terra prometida, o seu maior foco era a adoração. E nós, como filhos de Deus, aqui no mundo em que estamos quase no Egito, estamos quase na terra prometida. E aqui nós precisamos manter o nosso foco, que é a adoração, fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Aqui nós encontramos que os filhos de Israel celebraram a Páscoa. Mas por que eles celebraram a Páscoa? Por que eles fizeram esse sacrifício desse animal, que é o cordeiro? Primeiro nós temos que entender que o cordeiro na Bíblia simboliza Jesus Cristo. Então eles, ao sacrificar aquele animal, estavam demonstrando claramente, ou seja, de uma forma simbólica, estavam a mostrar que um dia um cordeiro será morto para redimir o pecado de muitos.
nesse caso o Senhor Jesus Cristo, que foi morto naquela cruz para nos redimir do seu pecado. E diz mais a Bíblia, diz que eles foram mandados por Deus para pegar o seu sangue, o sangue do Cordeiro, e também começar a pintar os umbrais das suas portas, com isso como um sinal para que quando o anjo de morte vier, pudesse passar por cima. Então Páscoa significa isso, passar por cima. Esse é o verdadeiro sentido e o significado da Páscoa. E também aqui diz, o Êxodo deveria ser celebrado anualmente, não apenas como uma comemoração do que Deus havia feito pelos antepassados, mas também como uma atualização do ato libertador de Deus para a geração presente. Essa deveria ser uma experiência renovadora para cada grupo. E também diz que a Páscoa não poderia ser celebrado anualmente, mas também poderia ser celebrado como um ato de atualização, ou seja, de recordação sobre aquilo que Deus fez lá no Egito por conta dos israelitas. E também diz no livro de Êxodo 12:12, explica o significado da Páscoa. O juízo divino de destruição passaria sobre os israelitas, passaria por cima e não os atingiria. Assim, eles deveriam comemorar a Páscoa. Em hebraico, Páscoa é Pesach, que significa passar sobre, porque a destruição passou sobre as casas cujo patentes das portas foram marcadas com o sangue do Cordeiro, o símbolo de vida e salvação. A celebração da Páscoa tinha o propósito de lembrar a cada israelita dos atos de Deus cheio de poder e da graça que ele realizou em favor de seu povo. Essa celebração ajudaria a reafirmar a identidade nacional de Israel e fortalecer sua convicção religiosa. Então aqui nós estamos esperando o significado da Páscoa. O significado da Páscoa é passar por cima. Deus manda a todos aqueles que sacrificaram o Cordeiro, levar o seu sangue e pintar nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte vier, ceifar a vida de todos os primogênitos dos egípcios, então aquele anjo, quando via aquele sangue nos umbrais da porta, passava por cima. Então Páscoa significa passar por cima. E também tem um significado profundo no Evangelho, porque Páscoa simboliza a morte de Cristo. E a lição da terça-feira, Pesach, aqui nós encontramos algo tão importante, o sangue do animal. Por que o sangue do animal agora é tão importante? Por que o sangue do animal agora é símbolo de sinal para com Deus? Veja só, o sangue do animal sacrificado era um elemento central nessa celebração. Os participantes colocavam o sangue do cordeiro morto nos batentes das portas de suas casas, ou seja, nos umbrais da casa. Dessa forma, demonstrava fé em Deus, crendo que Ele os livraria do destino reservado àqueles que não estavam sob a proteção do sangue. Aqui nós estamos perante o sangue do Cordeiro, o sangue de Messias, o sangue de Cristo, porque o Cordeiro na Bíblia, no livro de João capítulo 1, representa o Cordeiro, representa Jesus. Então aqui estamos perante a um rito que demonstrava a vinda de Cristo, e a Bíblia deixa claro, diz que esse sangue representava a vida de Cristo. Mas todos aqueles que colocavam aquele sangue nos umbrais da porta, a Bíblia diz que eles colocavam com fé, com a certeza, como um símbolo, com um selo de proteção, de que Deus haveria lhes proteger no momento em que o anjo da morte poderia passar e ceifar a vida de todos. Lembre-se, irmão, que nós somos salvos pelo sangue de Jesus que verteu na cruz. E esse povo também foi salvo por meio do sangue que foi colocado nos umbrais da porta, o sangue do Cordeiro, o sangue daquele animal sacrificado. E nós também somos salvos por conta do sacrifício de Jesus naquela cruz. O sacrifício de Jesus é que nos torna salvo agora. O sacrifício de Jesus é que nos garante a salvação. E todos aqueles que creem no sangue e no poder de Jesus Cristo será salvo. É o mesmo que aconteceu. Todos aqueles que acreditavam e criam no sangue do Cordeiro foram salvos. E nós também somos salvos se nós cremos no sangue do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Que expressão poderosa do Evangelho! O Cordeiro da Páscoa precisava ser sem defeito, pois simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. O sangue do animal tinha papel crucial, simbolizava a proteção e era um sinal de vida em meio à morte iminente. Aqui nós estamos perante mais uma vez o símbolo, como eu explicava, que o Cordeiro representava Jesus e também o seu sacrifício que ele poderia fazer. E diz mais que o Cordeiro aqui é Jesus, de acordo com o livro de João 1, verso 29. Diz que o seu sangue representava proteção e também selo, e também representava vida para os israelitas, porque eles poderiam ser salvos por meio desse sangue, porque o anjo passaria por cima ao ver o sangue lá pintado nos umbrais das portas. E diz mais, o sangue era um sinal para indicar as casas que vocês se encontraram. Quando eu ver o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, versos 13. A Bíblia deixa claro, diz que o anjo de morte, quando ele ver o sangue, ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima e ele também vai o quê? Não vai destruir a nenhum primogênito dos israelitas. Então aqui nós estamos perante o significado profundo do Evangelho. Todo o Evangelho relata a respeito da vida e obra e morte de Jesus, e também da crucificação, e não só também
da liberdade que Cristo nos deu quando ele morreu na cruz. Então nós estamos perante a um significado profundo. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder para nos salvar. O sangue de Jesus tem poder para nos redimir de todo o pecado. E todos aqueles que creem em Jesus vão ter acesso à salvação, mas os que não creem não terão acesso à salvação. É muito importante hoje nós buscarmos a Deus, porque só assim nós estaremos sendo selados e também estaremos sendo purificados com Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de toda a imundícia e de todo o pecado. No momento da celebração da Páscoa, Deus falou para o filho de Israel para poderem preparar pão sem fermento. E diz aqui, o fermento era utilizado na preparação de diferentes tipos de massa. Ele é mencionado pela primeira vez na Bíblia, na preparação do pão sem fermento. Na véspera da saída dos israelitas do Egito, o fermento também precisava ser removido nas casas. Êxodo 12, verso 8. Nesse contexto específico, o fermento simboliza o pecado. 1 Coríntios 5, verso 6. Portanto, não deveria ser usado durante a Páscoa, que durava uma semana. A Páscoa durava uma semana e a Bíblia diz que esses israelitas eram obrigados a consumir pão sem fermento, porque fermento simboliza pecado. Irmãos, aqui estamos perante algo tão importante, uma alerta profunda. A Bíblia deixa claro, diz que nós como cristãos não devemos ter uma vida fermentada, ter uma vida de pecado, porque o fermento representa pecado. Somos chamados nós a fugir de todo o pecado, não vivermos uma vida de pecado, não estarmos ligados ao pecado, mas precisamos abandonar o pecado, fugir de toda a imundícia. Só assim nós teremos acesso à salvação. Os israelitas também foram chamados a atenção a não levar uma vida fermentada, não levar uma vida de fermento, porque isso lhes causaria dano e também lhes trazeria a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus quer nos salvar, mas quando nós estivermos ligados ao pecado, seremos destruídos. E a lição da quarta-feira, ela nos fala a respeito passando a tocha. Aqui a Bíblia ensina claramente que passando a tocha é mais ou menos ensinar aos seus filhos, ensinar aos descendentes, ensinar a todos os seguidores sobre as maravilhas e aquilo que Deus havia feito lá no Egito para que eles possam crescer conhecendo Deus. E veja só o que a Bíblia diz, que diz em Israel, os pais eram os primeiros professores e deveriam contar as histórias do Êxodo ao filho. Aqui nós estamos perante algo tão importante. A Bíblia deixa claro, diz que nós como pais, os pais antigamente, eles ensinavam aos seus filhos coisas de Deus. Mas hoje o que nós notamos nas casas não é mais ou menos isso hoje que é ensinado. Todo cristão é ensinado a ensinar aos seus filhos o caminho certo, porque a Bíblia diz que ensina a criança enquanto ainda é criança no caminho certo, para que quando ele crescer não se divide dela. E nós hoje como pais encarregados, é importante ensinar aos vossos filhos sobre Deus. É importante ensinar os vossos filhos sobre as histórias bíblicas, mas hoje as crianças se preocupam mais em o quê? Diversões, televisões, telefones e outras coisas. Mas a lição nos ensina que nós somos encarregados de ensinar nossos filhos sobre a verdade bíblica, para que eles cresçam conhecendo o caminho verdadeiro. E diz que era importante ensinar aos seus filhos o caminho certo a seguir, ensinar histórias bíblicas, para que eles cresçam conhecendo as maravilhas e o poder e aquilo que Deus fez para lhes libertar da escravidão. E também nós hoje somos chamados a ensinar nossos filhos os caminhos certos, a ensinar nossos filhos sobre a Bíblia e também a lhes instruir dia após dia. E a lição da quinta-feira fala a respeito do juízo divino. Aqui a Bíblia diz que a última praga do Egito atingiu os primogênitos. Esse foi um juízo divino contra todos os deuses do Egito e também contra todas as famílias que adoravam esses falsos deuses, que eram apenas ídolos, sem valor e refletindo os sentimentos, desejo e medo dos próprios povos. Aqui nós estamos perante a última praga. Deus derrama a última praga e a última praga cefa a vida de todos os primogênitos de todos os egípcios. E a Bíblia deixa claro que essa praga também afetou aos deuses de Egito, porque esses deuses não tinham poder nem força e também trouxe uma grande vergonha para aquele povo, porque aquele povo agora acreditou que aqueles deuses que eles adoravam não tinham poder de lhes salvar nem de lhes livrar dessa grande praga. E diz mais a lição, com as pragas anteriores já havia demonstrado os ídolos eram incapazes de salvar o povo. Aqui nós estamos perante a um poder. Deus agora derrama seu poder, Deus agora faz maravilhas extraordinárias, onde que cefa a vida de todos os primogênitos dos egípcios. E agora todo o povo vai de queixo caído, entendendo que aqueles deuses que eles adoravam não tinham poder para salvar, não tinham poder de fazer nada. Então a Bíblia deixa claro, diz que eles se tornaram inúteis, esses deuses. Irmãos, é importante que nós possamos adorar Deus. Não há outro Deus além do Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Os egípcios adoravam ídolos, mas Deus confundiu a sua adoração. Deus mostrou claramente que a sua adoração não tem poder, não tem força, e na sua adoração não há nada. Então nós temos que aprender a confiar nesse Deus e também a buscá-lo dia após dia. Todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido derrubado. Gritos de choro, de lamentações enchiam o ar. O rei
e seus oficiais, com rostos pálidos e membros trêmulos, estavam apavorados diante do horror que dominava a todos. Veja só, agora nós estamos perante a luto. Havia luto, ou seja, houve luto em Egito. Muitas famílias chorando, muitas famílias clamando pelos seus primogênitos. Agora o rei e seus oficiais de queixos caídos agora entenderam que Deus é poderoso. Entenderam que não há outro Deus além de esse Deus que nós adoramos. E entenderam que Deus tem força, Deus tem power. E agora o que eles fazem? Eles agora se submetem na vontade de Deus. Eles mandam o povo partirem do Egito. Que grande lição que nós possamos tirar. Irmãos, não devemos esperar as últimas consequências para aceitarmos a Jesus. Não podemos esperar, não há tempo a esperar. Muitas pessoas dizem, eu vou esperar. Eu não vou aceitar a Jesus hoje. Eu vou esperar para amanhã. Irmãos, amanhã é tarde. O faraó esperou para que a última decisão fosse tomada por Deus para que ele pudesse aceitar. Não podemos aceitar, não podemos esperar a tragédia para que nós possamos reconhecer as coisas. Temos que reconhecer as coisas antes das consequências. Esperar as consequências não é algo bom. Temos que aprender a não esperar as consequências para aceitarmos as coisas. E diz mais, o faraó era visto como a personificação do poder do Egito e o Deus supremo da nação. E seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Hecate, a deusa que assistia as mulheres no parto. Min, um deus da produção. Além desses, havia outros deuses egípcios relacionados à fertilidade. No entanto, eles se mostraram impotentes diante do Deus vivo. Moisés e Jetro fizeram declarações sobre o poder e a superioridade de Deus vivo. Êxodo 15, verso 11. Aqui nós estamos perante a uma mensagem tremenda. Diz que lá havia muitos deuses de proteção, mas Deus foi derrotando todos esses deuses. E Faraó agora perdeu o seu filho primogênito, aquele filho que era olhado como filho de Deus, aquele filho que era respeitado por todos naquela nação, foi tirado dele. E agora Faraó fica de queixo caído. Agora luto vai na casa do seu rei, que é o Faraó. E a Bíblia deixa claro, diz que de acordo com Êxodo 1, o faraó mandou que as parteiras egípcias matassem os filhos recém-nascidos dos israelitas, numa tentativa de enfraquecê-los, dominá-los e humilhá-los. Agora a punição de Deus recaiu sobre os primogênitos do Egito. Isso ilustra o princípio de que colhemos aquilo que semeamos. O faraó, ele mandou matar as crianças de israelitas, todas as crianças que nasciam, ele mandava matar. Agora Deus também mata todos os primogênitos, mostrando claramente que, irmãos, a lei da retorno não falha. Tudo aquilo que nós plantamos, um dia escolhemos. Agora aqui nós estamos perante a colheita do faraó. O faraó colheu segundo a sua escolha. O faraó colheu segundo a sua vontade, irmãos. Por isso é muito importante nós analisarmos o que nós temos plantado, o que nós temos colhido, o que nós temos falado, o que nós temos semeado, que tipo de semente nós temos lançado. Irmãos, nós devemos aprender a lançar a boa semente, aquela semente que cai em boa terra, que fortifica, que gera fruto. É essa semente que nós somos chamados a plantar. E diz mais, nossas decisões e comportamentos têm consequências reais. E a dolorosa verdade que todos nós já experimentamos é que não sofremos sozinhos as consequências das nossas ações erradas. Outras pessoas, às vezes, até mesmo inocentes, também sofrem. Irmãos, as nossas consequências também afetam as pessoas ao nosso redor. O nosso pecado também afeta as pessoas ao nosso redor. Por isso é muito importante nós buscarmos a Deus, abandonarmos todos os pecados. Faraó não quis aceitar. Faraó não quis se submeter até que ele veio as últimas consequências. Não espere as últimas consequências para você reconhecer quem é Deus. Não espere a morte para que você possa reconhecer quem é Deus. Afinal, quando a gente morre, não reconhece mais. Não espere que você fique doente para você reconhecer que existe um Deus. Não espere que as tragédias batam à porta da sua casa para você reconhecer que existe um Deus. E não espere que a aflição chegue para você começar a orar. Comece a orar hoje antes que as aflições cheguem. Não espere as últimas consequências. Deus quer te salvar, mas você precisa fazer o primeiro passo. Confiar nele e aceitar a ele como seu salvador pessoal. Então, irmãos, esse foi o resumo da lição dessa semana. Quero agradecer você por ter assistido o vídeo até aqui. Se ficou com uma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa também o que você acha sobre a decisão do faraó, sobre todas as consequências que lhes aconteceram. Deixa também aqui nos comentários que a decisão de Deus, ou seja, o juízo de Deus, foi justo ou foi injusto perante ao povo de Egito. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe. Não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu comentário. Um forte abraço, te espero na próxima lição da Escola Sabatina.